Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, já está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta terça-feira. Estudantes de Linhares na expectativa por uma das vagas no curso preparatório do Pré-ENEM oferecido pelo Estado. Mais 3 assaltos a ônibus são registrados na cidade nesta segunda-feira. Moradores reclamam de esgoto a céu aberto no bairro Movelar. Homem perde R$35 mil em assalto no centro de Linhares. Confira mais uma reportagem sobre os efeitos da longa estiagem que atinge a nossa região. A falta de chuvas também será discutida no 10º Debate Agro, que acontece na próxima quinta-feira em Juncado, interior de Soretama. Um dos palestrantes é o engenheiro agrônomo Geraldo Fereguete, nosso entrevistado de hoje. Na coluna Economia e Negócios, Abel Fiorotti dá dicas para quem quer conquistar uma renda extra. E o esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Estudantes de Linhares e região já estão na expectativa por uma das 2.250 vagas no curso preparatório Pré-ENEM deste ano, oferecido pela Secretaria Estadual de Educação. As vagas são destinadas para alunos que estejam cursando o ensino médio na rede pública estadual de ensino. Aqui em Linhares tem muita gente na expectativa. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será realizado em novembro. Só que a maioria dos estudantes já começou a se preparar. Uma opção para aprimorar os conhecimentos é através do curso preparatório Pré-ENEM Digital, que a Secretaria de Estado da Educação disponibiliza. Na realidade, ele vai ser conduzido na forma híbrida, ou seja, online, digital e presencial. 2 formas de estudo. Então, o aluno concluinte do ensino médio, ele se inscreve numa plataforma e nessa plataforma ele tem toda a condição, todas as ferramentas para ele tirar as dúvidas, são videoaulas, são simulados, mas essa plataforma é importante enfatizar, ela é individualizada. De acordo com as suas condições, de acordo com o rendimento, de acordo com as suas dificuldades, ela vai te possibilitando outras atividades que propiciem que você avance naqueles pontos onde você está com dificuldade. É uma oportunidade boa que começou esse ano, uma alternativa nova que o governo propôs para os alunos, ainda mais para as pessoas que não têm condições de pagar o Pré-ENEM, é bastante importante, que você pode fazer pelo celular, pode fazer pelo computador. Eu pretendo me capacitar, ter um bom estudo, fazer a prova e no final conseguir uma faculdade boa, assim, né? Só isso. Esta escola, a Emir de Macedo Gomes, aqui no município de Linhares, é uma das escolas Polo e é onde as aulas presenciais irão acontecer. O objetivo da SEDU é focar nas matérias em que os alunos têm mais dificuldades, baixo rendimento, como redação e matemática. O resultado de matemática e o resultado de redação é bastante deficiente. Sabe, nossos resultados estão um pouquinho abaixo, então nós precisamos trabalhar muito em cima disso, sabe? Ajudar para que o nosso aluno possa adquirir conhecimentos, para que ele possa alcançar notas ainda melhores. Esse é o nosso objetivo enquanto SEDU. Para participar das aulas presenciais, os alunos precisam passar por uma seleção. Os que obtiveram as melhores notas em 2015 e não tiveram 8 faltas consecutivas terão as vagas garantidas. A gente deseja que todos que queiram possam participar, o estudante também, que fizer a inscrição, ficar bem colocado e tiver faltas consecutivas, no quantitativo de 8 faltas, o edital já fala que ele já perde. Aí a gente já coloca outra pessoa. A SEDU disponibiliza 2.550 vagas em 51 polos distribuídos em 35 municípios do Espírito Santo. Para a região norte, são 200 vagas, só que para estes alunos, a quantidade de vagas não é suficiente. É pouca, porque bastante gente quer ter um conhecimento melhor e ter um trabalho bom. Só 50 não dá para todo mundo, tinha que pelo menos dar até 80% da quantidade de alunos. O ideal é que realmente todos tenham oportunidade, mas neste momento eu penso que o salto que foi dado foi bastante importante. Nós saímos de 5 para 51, a gente tem aí um aumento muito grande de atendimento nas vagas,
Bom, a relação dos candidatos classificados será divulgada no dia 21 de julho, a partir das 3 da tarde, no site da SEDU, o www.educação.es.gov.br. A polícia registrou mais 3 assaltos a ônibus em Linhares nesta segunda-feira. Os roubos aconteceram nas linhas de Interlagos e Aviso Araçá. Só nesta última linha foram 2 assaltos seguidos durante a noite. Uma das ações foi gravada pelo sistema de vídeo monitoramento da empresa de ônibus. Eram quase 11 horas da noite quando 2 homens entram pela porta de trás do coletivo e se sentam nas cadeiras do fundo. A dupla pula a roleta em seguida. Um dos criminosos vai até o caixa e rouba todo o dinheiro. Eles descem do ônibus e fogem em seguida. O valor roubado não foi divulgado pela empresa. Até agora, ninguém foi detido. E um homem teve R$35 mil em dinheiro roubados por uma dupla de assaltantes na tarde da última segunda-feira. Foi no centro de Linhares. A vítima iria depositar o dinheiro numa agência quando acabou rendida. Os criminosos fugiram em direção à BR-101 e ainda não foram identificados. Na coluna Economia e Negócios de hoje, o nosso consultor Abel Fiorotti dá dicas para quem quer ter uma fonte de renda extra nesta época de crise. Vamos conferir. Uma boa opção para quem quer trabalhar por conta própria é ingressar no marketing multinível, também conhecido como marketing de rede. O marketing multinível é um modelo de venda direta, que inclui também o recrutamento indireto de vendedores e participação nos resultados. Não há nada de ilegal nisso, nem pode ser confundido com pirâmide financeira. A principal diferença entre um e outro é que no caso da pirâmide, a rede é a própria sustentação do negócio. Ou seja, o negócio só se sustenta enquanto tiver novas pessoas entrando. O dia que parar de entrar novas pessoas, o sistema cai e vários ficam no prejuízo. Atualmente, o Ministério Público investiga mais de 30 empresas por supostamente promoverem pirâmides financeiras, o que é ilegal no Brasil e em vários outros países. Muitas pessoas acabam aderindo a pirâmides muito pelo desconhecimento do negócio e por também confundir a pirâmide com marketing multinível, o que é absolutamente legal. O marketing multinível, dependendo do caso, pode ser uma ótima oportunidade. É muito importante diferenciar uma coisa da outra. Existem várias empresas sérias de marketing multinível aqui no Brasil, onde nós podemos citar a Herbalife, a Polishop e a Rinode. A principal diferença entre o marketing multinível é que ele estabelece relações contínuas de consumo com as pessoas fora da estrutura da rede. Em uma pirâmide, o processo é restrito aos indivíduos que estão dentro dela. E o que você está comercializando é a troca dos próprios recursos internos, sem lastro algum. Basicamente assim. Se o dinheiro é baseado em vendas para o público, pode ser um sistema de marketing multinível legítimo. Se o dinheiro é baseado somente no número de pessoas que você recruta e suas vendas para elas, então cuidado, pode ser um esquema de pirâmide. Ainda vale aquela máxima, se a esmola é demais, até o santo desconfia. Notas de R$100 encontradas na rua são sempre falsas. As possibilidades de se ganhar dinheiro sem esforço ou risco, geralmente não são verdadeiras, como notas de 100 que você acha na rua. Se fosse autêntica, alguém já teria levado ela. Ou seja, não existe milagre. Para crescer e prosperar em qualquer negócio, inclusive no marketing multinível, tem que ralar, tem que dispensar esforços, tem que trabalhar, tem que dedicar-se aos seus clientes e prover um bom atendimento. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pela dica importante, né? Uma fonte de renda extra nesse período de pouca grana no bolso, né? Até a próxima semana, Abel. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira continua com sol forte e infelizmente sem nuvens. Em Linhares, mínima de 16, máxima 30 graus. Colatina, mínima de 14, máxima de 31. São Mateus com temperaturas entre 15 e 29. Já em Vitória, a mínima prevista é de 19 e a máxima 30 graus. Não saia daí. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver que moradores reclamam de esgoto a céu aberto no bairro Movelar. É um instantinho só, nós já voltamos. Moradores do bairro Movelar reclamam do esgoto que escorre diariamente por uma rua. Eles alegam que o mau cheiro tem ocasionado muitos transtornos e já comunicaram o problema ao SAAI, mas até agora nada foi resolvido. Circular pela Avenida Araucária, no bairro Movelar, está cada vez mais difícil. Este senhor chega a se equilibrar no meio-fio para não pisar na poça que se formou e tomou conta da via. Já o ciclista precisa frear para a água suja não atingi-lo. O mesmo faz o motociclista.
Segundo os moradores, já tem 6 meses que o problema existe, mas há 2 meses a situação piorou. Agora o esgoto jorra o tempo todo da caixa de inspeção. E fora os mosquitos, que perturba a gente demais. O meu filho estava falando até de vender isso aqui, mas meu esposo. Porque não tem condição da gente ver um lugar desse não, fia. Não é só nós, todos, né, que passa aqui, né, tá sendo massacrado, fala. É complicado, né? Igual eu tenho criança pequena, a gente tem que passar sempre aqui, para ir o ponto de ônibus é ali, tudo a gente tem que passar por aqui. E na hora de comer também, às vezes, a gente até larga o prato, né? Que é aqui na frente da minha casa, na porta da minha casa. Evitamos até de passar aqui mesmo, por causa dessa nojeira que está a céu aberto mesmo. A avenida é movimentada. Além de ser rota de ônibus, existe uma escola. Morador do bairro, seu Arlindo, precisa passar diariamente pelo local. E uma coisa dessa não pode acontecer. É uma coisa que prejudica a população, né? Igual eu vi hoje, lá no São José, mesma coisa. No Conceição, isso aí é uma coisa que não pode acontecer, né? Se não bastasse o esgoto jorrando no meio da rua, toda essa água suja, os dejetos, caem aqui, na rede pluvial. O SAI tem que dar um jeito que não pode. E aí? Isso aí vai para onde? Isso vai para a lagoa. E na lagoa, vai fazer o quê? Eu gostaria, sim, que eles tomassem uma providência certa com isso, né? Porque a gente liga para lá e o SAI sempre alega, como a gente não são todas as pessoas que usam a rede de esgoto, eles alegam que quem tem direito de reclamar é quem usa. Só que eu tá na porta da minha casa, né? Eu tenho criança e a rua, como ser pública, todo mundo tem direito ao saneamento. Bom, em nota, a Prefeitura disse que uma equipe será enviada ao local nos próximos dias para tentar achar uma solução para esse problema. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, cotado a R$ 441 a saca. Arábica 7, R$ 395. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 393 a saca. E dando sequência à nossa série de reportagens sobre a seca na região, a equipe da Rede Sim de Colatina foi conferir a situação do rio Santa Maria.
É a situação realmente muito crítica, né? Minha gente, depois do nosso intervalo, você confere uma entrevista com o engenheiro agrônomo Geraldo Fereguete. Ele é um dos convidados, um dos palestrantes do 10º Debate Agro, que acontece na próxima quinta-feira em Juncado, Soretama, e deve reunir produtores rurais de toda a região. Mas antes, a gente confere as informações esportivas com Altemar Félix. Sim, esportes. E o vôlei aqui de Linhares continua dando o que falar na categoria juvenil. Essa dupla que você está vendo aí na foto, Matheus Eduardo e Wesley, depois de ter conquistado os Jogos Escolares promovidos pela Secretaria Estadual de Esportes, agora vão disputar outro título capixaba neste final de semana na Grande Vitória. Agora é o da FECAV, que é a Federação Capixaba de Vôlei. E se ganharem, vão ter uma nova viagem, desta vez para Maringá, no Paraná. Por enquanto, já está marcada para novembro a participação dessa dupla na etapa nacional dos Jogos Escolares, lá na Paraíba, juntamente com a equipe de quadra. O Matheus Eduardo, além disso, está também no time do Linhares Futebol Clube para a Copa Espírito Santo 2016. É vôlei, futebol, futebol, vôlei. Só falta mais apoio estrutural para essa garotada. Minha gente, um assunto que tem nos afetado muito aqui na região norte é essa longa estiagem, né? Por isso acontece em Juncado, na próxima quinta-feira, interior de Soretama, a 10ª edição do Debate Agro, que vai discutir esse assunto, água e agropecuária. Um dos palestrantes é o engenheiro agrônomo e presidente da Sociedade Espírito Santense de Agrônomos, SEA, Geraldo Antônio Fereguete, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem. Bom, um assunto bastante pertinente, um momento difícil que a nossa agricultura vive, e discutir esse assunto é de suma importância, né, Geraldo? É um assunto extremamente pertinente com a situação, como você disse. O Espírito Santo vive a pior crise hídrica da sua história, isso sem sombra de dúvida. Tanto a cena rural como os números mostram que nós nunca vivemos uma situação como essa. E a comunidade do Juncado, né, aquela região ali próxima à reserva, é uma região que de um grande número de pequenos produtores, todos cafeicultores, e que hoje estão literalmente sem água. Então discutir esse assunto ali, eu acho que é uma forma de repensar o modelo agrícola e junto com os produtores ali, tentar encontrar as causas dessa situação e também uma saída, uma né, saída para o problema que é iminente e enorme. Serão 3 palestras, né? Uma delas a do Geraldo, o prefeito de Vila Valéria também vai estar palestrando na noite da próxima quinta-feira. Uma expectativa muito grande por esse encontro, porque a gente já chega num momento assim de colapso mesmo, a nossa agricultura. A gente teve perdas enormes na cafeicultura, principalmente, né, Geraldo? O Incapera, inclusive, está revendo, né, os cálculos das perdas, porque veiculou-se na mídia uma perda de 50% da cafeicultura, mas essa perda de 50%, Cláudio, ela já é em função das perdas de 2014. Então vai ser muito maior. 2014 já foi uma safra totalmente atípica, e 2015 já foi uma safra ruim. Então 2016 nós vamos estar assim, em termos de produção, em termos de 50% que se produziu em 2015. Quer dizer, 2015 já foi ruim, 2014 já foi ruim, então nós chegamos literalmente no fundo do poço em termos de produtividade. E outra coisa, a estiagem, ela influenciou na estrutura do pé de café, na fisiologia da planta. Isso não recupera em 2, 3 anos. Então vão sentir há muitos anos ainda. A safra do ano que vem já está totalmente comprometida, porque não houve rebrota. Vocês conhecem o café conilon, que é uma espécie arbustiva que ela rebrota. Onde ele produziu o café esse ano, ele não produz no ano que vem. E ele é bastante resistente, né? Apesar da adaptabilidade, só que a crise hídrica foi extremamente severa. Nós tivemos déficit hídrico aí próximo a 900 milímetros. É muito alta, né? Quase que deserto. Geraldo, o senhor vai falar na palestra sobre os sistemas de irrigação no mercado. Hoje está até difícil irrigar porque não tem água, mas é importante falar disso porque o produtor também precisa se adaptar e temos sistemas inteligentes hoje em dia, né? A ideia é comparar 4 sistemas de irrigação. Nós projetamos hipoteticamente uma área de 40 hectares e em cima dessa área projetamos 4 sistemas de irrigação. O pivô central, a irrigação convencional, a microaspersão e o gotejamento.
e agronomicamente comparamos o consumo de água, né, que os sistemas diferentes consomem. Então nós vamos ver que quando comparamos o gotejamento com a irrigação convencional, eu comparo com a irrigação convencional, que a irrigação convencional hoje representa o quê? 70% da irrigação no estado. Então nós vamos ver que com o sistema de gotejamento, nós vamos ter uma economia da ordem de 60%. Maravilha. Enquanto nós consumimos aí 2,5 litros por segundo por hectare num sistema convencional, nós vamos trabalhar em torno de 0,7, 0,8 litros por segundo por hectare no gotejamento. Um sistema muito mais um resultado muito melhor, né? Sob o ponto de vista de consumo de água, é o ideal. Entendi. Lógico que existem outras características agronômicas dos sistemas que nós vamos estar discutindo lá na palestra, que às vezes quando você trabalha, vamos supor, com a horticultura, que é uma cultura que você tem uma quantidade grande de plantas por hectare, às vezes você não consegue trabalhar com gotejamento. Sim. Aí de repente você tem que optar por uma microaspersão, um outro sistema, mas também deixando esse sistema, vamos supor, mais gastadores de água como a última opção. Claro. Então nós temos a opção do gotejamento, a opção da microaspersão, a opção até do pivô central, que são equipamentos que consomem muito menos recursos hídricos do que a irrigação convencional. Pois é, e o produtor também já entendeu isso, né? Essa necessidade de mudar esse sistema. Se você olhar as estatísticas hoje, de cada 10 equipamentos de irrigação que se vende hoje, 9 são dessa linha de irrigações eficientes. O próprio governo, a própria legislação hoje já facilita a própria concessão de outorga, a própria regularidade do licenciamento ambiental, ele já é facilitado no sentido de induzir ao produtor de optar por esses sistemas mais eficientes. As consultorias também, os engenheiros agrônomos que prestam eles já recomendam isso também. Exatamente. Eu acho que hoje já existe uma lição aprendida, né, Cláudio? De que no passado, como nós tínhamos excesso de água, quer dizer, o Espírito Santo jamais imaginou viver uma crise, né, como essa, era água sobrando, e as pessoas não pensavam. Então hoje, de uns 10 anos para cá, eu acho que já existe uma consciência muito grande de economia, de necessidade de economizar água. Os colegas engenheiros agrônomos hoje, os técnicos que labutam na agricultura, já têm a consciência, e os produtores também. Eles já sabem que não tem como sobreviver hoje se não houver uma consciência muito grande no sentido de economizar água. Pois é, gente, os reflexos, né, para nós que estamos aqui na cidade, que muitas vezes a gente pode pensar assim, mas eu não tenho nada a ver com campo, eu não planto nada, mas a gente sente, né? A gente viu aí o problema do preço do feijão, foi outro fator climático, mas também nos afetou, e outras culturas. Daqui a pouco é uma série de problemas que a gente vai ter aí e vai ficar impossível sobreviver. O reflexo na cidade, ele chega um pouco mais tarde. Mas né? chega, né? Ele chega, com certeza. Você falou do tomate, do feijão, da banana. É consequência da falta do produto lá. Talvez o café, por características comerciais um pouco diferentes, ainda não, né, de ser uma commodity internacional, o reflexo venha mais lentamente. Mas ele vai vir também, com certeza. Porque é lógico, né? Lá que se produz alimento. E a água é o principal fator. É o principal meio de produção, a fonte de tudo, né? Para a produção de alimentos. Então não produzir a lei básica da oferta e da procura. Vai diminuir. Menos produto, o grande procura, mais alto. O preço lá em cima. Geraldo, você acha que na sua opinião faltou um planejamento da nossa parte? A gente vê assim, de maneira muito positiva esse plano que o governo do estado colocou aí de construção de barragens, mas você não acha que já é um pouco tarde, né? Se a gente tivesse essas barragens, a gente estaria numa situação melhor hoje? Cláudio, não tenha dúvida de que faltou planejamento, faltou uma visão um pouco mais esclarecida sobre isso. E se a agricultura ainda aguentou alguns anos aí, foi porque os produtores ainda fizeram barragens, mesmo com toda a dificuldade que existe no Espírito Santo hoje, com relação a essa burocracia, com relação ao licenciamento ambiental. Ninguém está propondo construir barragem de maneira errada. É construir a barragem dentro do que a legislação estabelece. Mas sempre houve um entendimento meio assim, uma comunicação um pouco ruim entre os produtores e os órgãos ambientais, que graças a Deus está mudando. O convívio hoje com o IEMA e DAF é muito mais técnico, né? Então já se entende da necessidade de fazer uma barragem dentro das técnicas, e o IDAF e o IEMA entendem que precisam facilitar esse processo de licenciamento. Porque, mal ou bem, feito do jeito que foram feitas as barragens, foi o que salvou. Tá segurando, o que salvou a agricultura de se chegar até hoje. Senão esse quadro hoje,
estaria já teria muito pior. acontecido há mais tempo Pois atrás. é, gente, bem no início dessa crise hídrica, nós fizemos uma reportagem em Córrego Farias, uma barragem construída, inclusive, até em parceria com a prefeitura. A prefeitura fez lá, era o que estava salvando a comunidade daquela época, né? Um pouco de água que ainda se tinha era aquela barragem, né? Que estava ainda segurando. Agora, Geraldo, o Debate Agro também vai discutir um outro problema que afeta muito o nosso produtor rural, que é a questão das dívidas com as instituições bancárias. Os bancos querem receber, o produtor teve uma safra muito menor do que esperava, não tem dinheiro para pagar. Como é que vai ser uma situação dessa, hein? Olha, nas reuniões que nós temos com os produtores, tá, inclusive com certeza esse assunto vai ser debatido lá, você imagina, por exemplo, a maioria dos produtores, pelo menos da nossa região, foram proibidos de irrigar por força de lei. Claro. Tipo assim, o cara investiu na barragem, ele tinha água reservada, mas por um decreto da justiça ou por uma instrução normativa, ele foi impedido de usar uma água que ele tinha investido para reservar. Como se ele é privado do seu principal meio de produção, como é que ele vai conseguir pagar? Não existe, quer dizer, o Espírito Santo tem umas características dos pequenos produtores, dos produtores rurais do Espírito Santo, de altíssima adimplência. Você pode ver qualquer agente financeiro aqui, o índice de inadimplência do Espírito Santo é um dos mais baixos do Brasil. Só que ele foi proibido de usar a água que tinha. E fora disso, aí nos outros anos veio ainda a crise, se agravou e hoje nem que queira ele tem mais. Então como é que não pode prorrogar numa situação dessa? É o caos, se não houver prorrogação. A gente vê os sindicatos aí dos pequenos produtores já falando até em eliminação da dívida como um todo, né? Anuência total, enfim, justamente porque não tem dinheiro, não tem condições de pagar. Olha, já existe uma negociação bem adiantada com relação às dívidas de outros estados, principalmente os estados no Nordeste, que conseguiram uma condição de carência melhor, uma condição de prazo de pagamento melhor e até redução da taxa de juros. Olha, qual a diferença? O norte do Espírito Santo já faz parte da área da Sudene. E pela própria história da região Nordeste, o Espírito Santo sofre mais com a seca pelas nossas estruturas. A gente não está acostumado. Nós não temos a cultura de conviver com a seca. E outra coisa, a atividade agrícola no Espírito Santo ela não é de subsistência. É uma atividade de culturas perenes, são atividades de alta produtividade. Quer dizer, é uma atividade quase que empresarial, mesmo feita por pequenos produtores, mas é uma atividade empresarial, o que é diferente do Nordeste. O agronegócio é muito forte. O Nordeste, quer dizer, passou um período de seca, você vem um período de chuva, eles recuperam rápido. Muito rápido. São culturas de mandioca, de feijão, são culturas anuais de fácil reposição, o que não é o caso do café. O Parque Cafeiro Capixaba vai levar no mínimo 5 anos para se recuperar. É um baque muito grande, né? Portanto, minha gente, na quinta-feira, então, dia 14, lá em Juncá, do interior de Soretama, esse importante encontro, né? A 10ª edição do Debate Agro, promovido pelo nosso colega, organizado pelo nosso colega jornalista Franco Fiorotti, né? Com vários parceiros aí nessa empreitada, e um dos palestrantes é o presidente da Sociedade Espírito Santense de Agrônomos, o engenheiro agrônomo Geraldo Antônio Fereguete. Fereguete, obrigado pela presença. A gente espera, né, que a chuva venha o quanto antes. Infelizmente, os institutos têm mostrado aí que vai demorar um pouco ainda, mas a gente torce para que ela volte, né? Eu acho que nós precisamos realmente torcer para chover, porque não adianta fazer barragem, fazer tudo se não vier a chuva. Tem o que juntar, né? Só que, infelizmente, nós estamos no período de inverno, que não existe tradição de chuva no Espírito Santo nessa época, né? Nós podemos ter expectativa de chuva lá para setembro, outubro. Realmente vai ser um ano difícil. Para encher reservatório, só daí para frente. Só daí para frente. Obrigado, Fereguete, mais uma vez. Obrigado a vocês pela oportunidade. Tá certo. Minha gente, esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui, mas você, claro, pode participar conosco e interagir pelo número do WhatsApp que está aí, ó, 998506060. Reveja a nossa entrevista e conteúdos do nosso telejornal nas redes sociais, no facebook.com/TVC Linhares e também direto no nosso canal no YouTube. Agora, se quiser falar com nossa redação, ligue para este número, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.